Professor? Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 25 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Enzo, o Eric Brian, a Evelyn, a Júlia, o Vitor, a Ana Júlia, o Pedro, a Adriele, o Jonathan, o Eduardo, o Gabriel e o Cauã. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. Alguns estão indo para Aparecida, né? E a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde quando o aluno falta, ele deve e tem a oportunidade de assistir e colocar seu aprendizado em dia e não ficar para trás em relação aos colegas. Ainda mais que, pelo que eu entendi, quem foi para Aparecida hoje não vai vir amanhã também, vai perder outra aula amanhã, né? O que tem Aparecida? Aparecida do Norte, rapaz. Não dá para ir e voltar hoje. A turma vai, geralmente fica o final de semana inteiro lá e volta só na segunda. Volta na segunda. E então, o material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática. Vamos dar início hoje à situação aprendizagem 4, é a primeira parte. O material é do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. O material é elaborado e enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 43, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 4. Lá fala assim: os gráficos estão presentes no nosso dia a dia. Reconhecer os diferentes tipos de gráficos e usar cada um deles adequadamente para apresentar o resultado de uma pesquisa, além de sua análise, é o foco da situação aprendizagem 4. A habilidade, isso não tem na apostila de vocês. A habilidade que nós vamos estudar é a EF 09MA22. Escolher e construir o gráfico mais adequado, seja ele de colunas, setores ou linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, objetos de conhecimento, leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, os gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e setores e grafos pictóricos. Página 53. Situação aprendizagem 4, parte 1. Isso aqui já faltou eu tirar. Pronto. Página 53. Atividade 1. A importância dos gráficos. A comunicação pode acontecer de várias formas. Uma delas é a comunicação visual, que está muito presente no nosso cotidiano. Observe as placas a seguir e assinale a que chamou mais a sua atenção e por que você a escolheu. Então tem essa placa, essas duas placas, placa 1 e placa 2. Qual que chamou mais a atenção sua? A placa 2. Mas a 1 é maior zona. Mas o que quer dizer a placa 1? Vamos ler a placa 1? É expressamente proibido cortar árvores neste bosque. E a placa 2 quer dizer? A mesma coisa. Sabe aquela história que eles falam? Quer que eu desenhe para você entender? É lógico, aí ó, o desenho dá para entender. Não deu para entender só com o desenho? Então tem gente que acha que está humilhando a gente. Quer que eu desenhe para você entender? Ué, dá para resolver um monte de coisa desenhando. Fala desenho. Desenho.
né? Desenhe, mas mostre pra mim, que se não desenhar e não mostrar pra mim, eu não vou entender do mesmo jeito, né? Aí, pessoal, eu fiz um desenho aqui, você entendeu, Pedro? Não. Como você vai entender? Você não tá vendo o desenho? Estou escondendo ele, né? Então, a informação tem que estar visível. E aí, presta bem atenção. Imagine se fosse uma placa de trânsito. Você vai passar por ela por 5 segundos. O que é mais fácil? Você olhar o desenho e interpretar ou tem que ler por 5 segundos? Você consegue ler por 5 segundos a placa? A velocidade que o carro está passando, você não dá tempo. Então, tem coisas que os gráficos, os desenhos mostram e com melhor até do que se estivesse escrevendo. Certo? Então, eu também concordo com vocês. A placa 2 chama mais atenção, até porque é uma coisa que eu não preciso ler. Eu vejo o desenho ali e interpreto. Certo? 1.1. Analise as duas formas propostas para divulgação do percentual de rendimento das turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola. Então, vamos virar a página agora. Cadê a Priscila? Também esqueceu, né? E lá na página tem essa tabela. Olha bem a tabela aí. Tabela 1. Percentual de rendimento bimestre a bimestre das turmas. E quantas turmas? 4. Então é das turmas do 9º ano do ensino fundamental da escola. Tem o 9º ano W, 9º ano X, 9º ano Y e 9º ano Z. No primeiro bimestre, quem foi melhor entre os 9 anos? O W, 9º ano W. No segundo bimestre, quem foi o melhor? 9º ano Z. 70%. E no terceiro bimestre, o Z. E no quarto bimestre? O Z de novo. Nossa, o Z é bonzão, hein? Eu quero estudar no ano Z. Olha o outro gráfico aqui. Rendimento anual. Opa, o que mudou de uma para outra? É por tabela. Não. Por tabela para Vamos um negocinho. O que mudou de um para o outro? Vou ler os títulos. Tabela 1. Percentual de rendimento bimestre a bimestre das turmas do 9º ano da turma da escola. Gráfico 1. Rendimento anual médio das turmas do 9º ano do ensino fundamental. O que mudou? Da tabela 1 para a tabela para o gráfico 1. Mudou. Tem cores ou... Não. Porque agora tá em Tá, então tá bom. Vamos lá. Qual foi a melhor turma no primeiro bimestre? W. E depois foi tudo o Z. Tá, agora olha pro gráfico. Qual foi a melhor turma no primeiro bimestre? No Z? Não. Mas aí você tá falando de um bimestre. Não é um bimestre. Vamos ler de novo? Rendimento anual. Então um está trabalhando bimestre por bimestre. E o outro é só o ano inteiro. Então uma está falando bimestre por bimestre. E a outra está falando do ano inteiro. Então, a pergunta ali, qual é a melhor turma no primeiro bimestre olhando o gráfico? Você vai falar, não dá para saber. No gráfico não dá para saber. Porque o gráfico não está trabalhando bimestre por bimestre. Ele está trabalhando somente o ano. Agora, se eu perguntar, qual foi a melhor turma no ano? Aí você olha no gráfico. Qual foi a melhor turma no ano? Foi o Z? O Z. Aqui teve o melhor rendimento. Mas aqui ele está falando rendimento médio. Como que eu descubro o rendimento médio? Médio é uma das tendências centrais, certo? Então deixa eu achar aqui. Caneta. Como que eu acho? Que nem vocês estão olhando aqui. Qual foi o rendimento no ano W? Esse gráfico aqui cai pouco de ruim. Você tem que imaginar aonde que ele vai bater lá atrás, naquela linha, e descobrir quantos por cento era. Quantos que foi o rendimento médio deles? 60%. E como que eu tenho certeza se foi 60%?
Você vai somar todos os bimestres dele. Rendimento médio é quando você soma tudo e divide pela quantidade que você somou. Então vamos lá. Você vai somar 70 mais 60 mais 70 de novo mais 50. Depois você vai pegar tudo isso e vai dividir por quantos? Por 4. Por que 4, Enzo? Não achei 4 ali no... É isso. Porque eu somei 4 notas. Então eu vou dividir por 4. Vamos ver? 60 com mais 70. 130 com mais 70. 200. 200 com mais 50. 250. 250 dividido por 4, você vai descobrir o médio. Então vamos lá. 250 dividido por 4. 6 vezes 4, 24. Jonathan, presta atenção, para de riscar a blusa. 5 que tira 4, 1. 2 que tira 2, 0. Acabou a conta? Não, abaixo o 0. E se abaixou, Tem que resolver. quem vezes 4 dá 10 ou chega perto? 2. Vai dar 8, vai sobrar 2. E aí, como não tem mais ninguém, põe uma vírgula, acrescenta um 0. 62,5%. Daí você olha no gráfico aqui, mas dava a impressão que era 60. Não. Aí que tá. Esse gráfico é terrível. Então, mas aí você tem que ver que ele está em 3 dimensões. Então você tem que imaginar ele andando em linha reta aqui, até bater lá na parede e vir andando pela parede. Mas se não tá chegando na linha, eu acho que fica mais baixo. Não, mas veja que ele está longe. Então não vai chegar na linha mesmo. Esse gráfico é terrível. Entendeu? Os caras que fizeram na apostila não pensaram nisso. Ele tinha que colocar um gráfico normal, não 3D. 3D você tem que ficar tentando olhar lá onde ele vai. Porque, veja bem aqui. Se você tivesse um carro, passava um carrinho aqui atrás desse gráfico, certo? Então ele tem que passar um carrinho aqui atrás para daí bater na parede lá. Então ele está distante daquela parede. E está mais distante ainda daqui para poder ver, se eu fizer... aqui dá para ver melhor. Olha para vocês verem como eles complicaram nossa vida. Se você fizer uma linha reta aqui, aonde que ele vai bater? 62,5. Entendeu? Então vamos olhar para o lado. Aqui para o lado está mais fácil de olhar. Estou falando que esse gráfico é ruim de ver? Tem tanto gráfico que dá para usar, eles usaram justo um 3D para poder complicar a nossa vida. Olha lá. Qual das duas formas de divulgação de resultados lhe chamou mais atenção? O gráfico ou a tabela? O gráfico chama mais atenção. É colorido, desenho, tudo desenho chama mais atenção. Só que eu gosto bastante da tabela. Por que eu gosto da tabela? Se você olhar assim, você vai falar, qual deles foi o melhor no ano? Aí você olha lá no gráfico e você fala, não, foi no ano Z. Agora, se você for falar, qual deles evoluiu? Isso aqui estava no 70%. Chegou no final do bimestre, no ano, ele caiu para 50%. Aqui começou no 40%. Chegou no final do ano e subiu para 50%. Mas quem foi o melhor foi o nono ano Z. O nono ano Z está com 60%. Chegou no final do ano, na mesma coisa. É que ele foi muito bem aqui, né? Agora, veja o nono ano Y, que é o mais coitado de todos lá. Ele tinha 10%, depois ele aumentou para 15%, depois ele aumentou para 20%, depois ele aumentou para 30%. Só foi aumentando. Ele está 3 vezes melhor do jeito que ele está no começo. Não é o suficiente ainda, mas ele melhorou 3 vezes. Professor, mas ele continua sendo o pior da escola. É verdade. Mas se você for olhar um lado bom, ele sabia só 10%, foi só aumentando, triplicou o tanto que ele sabia. Tá certo que ainda não é o ideal. Aumentou ele no... Mas tem que levar em consideração e elogiar esses alunos que, eles saíram do 10, foram para 20, depois foram para 30, 10, 15, 20 e 30. Evoluíram. Tá? Então eu concordo com vocês. A resposta é pessoal, né? Mas a do gráfico, a dos gráficos, pois perfeito. Nossa senhora. As do gráfico, pois graficamente podemos ter uma ideia melhor das diferenças entre os rendimentos. Mas lembrando que no gráfico eu só consigo ver o rendimento do ano. Na tabela eu consigo ver bimestre a bimestre.
Pause para registro. Continuando então. 1.2. A partir dos dados apresentados, responda as questões abaixo. Então aqui tem a primeira tabela, não tem? E aí a segunda tabela. Agora vem as questões. A. O que significa os percentuais apresentados na tabela 1 e no gráfico 1? O que quer dizer os percentuais da tabela 1? Os percentuais dos números no caso. O que quer dizer aqui lá? A porcentagem. É a porcentagem da frequência dos alunos? Não, é o rendimento. O rendimento por Bimestre. bimestre. E no gráfico? No gráfico é o rendimento anual. Rendimento médio anual. Então lá, tabela 1. Porcentagem dos rendimentos por bimestre de cada nono ano. Gráfico 1. Porcentagens do rendimento médio dos 4 bimestres de cada nono ano. O nono ano W está amarelo, o nono ano X está azul, nono ano Y marrom, é isso? E o nono ano Z vermelho. Letra B. Qual das turmas do ensino fundamental teve o melhor rendimento anual? Jonathan, olha lá no gráfico. Qual que você acha que teve o melhor rendimento anual? Qual? O Z, muito bom, porque ele é o maior, né? Maior é o que teve maior rendimento. Muito bem. Então, a letra Z. Turma Z, né? A turma que apresentou o melhor rendimento foi a turma do nono ano Z. Próxima pergunta. Você utilizou a tabela 1 ou o gráfico 1 para responder a item B nessa atividade? Qual que nós usamos? O gráfico 1, né? Porque a pergunta era rendimento médio anual. Então, anual era mais fácil. Professor, mas e se eu não tivesse o gráfico? Você tinha que fazer a média. Lembra que nós fizemos a média lá do nono ano W, deu 62,5? Você ia ter que fazer a média do X, do Y e do Z também, para aí depois você descobrir qual foi melhor. Então, usamos o gráfico 1. Então, eu, no meu caso, coloquei aqui. Utilizei somente o gráfico 1. Uma vez que o gráfico 1 traz só as informações específicas, que é o rendimento anual. Caso eu precisasse utilizar a tabela 1, eu ainda precisaria fazer a somatória dos 4 bimestres e dividir por 4 para obter o rendimento médio anual. Pronto? Tem a letra D? Pause ou não precisa? Pause. Então tá bom. Ainda na página 54, atividade 2. Principais tipos de gráficos e suas características. Existem diversos tipos de gráficos, cada um com sua finalidade. Possivelmente você já se deparou com alguns. Os gráficos são representações visuais de dados ou valores numéricos e trazem uma dimensão estatística de um determinado fato. Olha lá, 2.1. Assista ao vídeo Cada Gráfico no Seu Galho no site Matemática Multimídia da Unicamp, através do QR Code ou do link, e discuta em grupo qual seria o tipo de gráfico mais adequado para representar em cada situação a seguir. Então vamos prestar atenção no vídeo. Vamos
Vamos ver se não vai dar direitos autorais depois. Por quê? Não, estamos falando de quem que é o vídeo. Tá lá no YouTube o vídeo. Ih, será que tem internet? Os caras do Ah, YouTube tem. assistindo o vídeo. Olha lá, silêncio. É 10 minutinhos. Então, por favor, presta atenção. Você vai ter produção. Você pausou, senhor? Não, vamos gravar. Eu vou apertar pausa, melhor não? Que é melhor, né? É. Não vai dar direitos autorais. Pronto, já assistimos o vídeo, agora vamos lá responder. A. A evolução escolar de um aluno, ou seja, analisar suas medidas em um período de tempo. Qual gráfico vocês acham que teria que usar aí? Qual, senhor? A evolução escolar de um aluno De linha, senhor. de linha. É, porque se eu for fazer de pizza, você fica, ai meu Deus do céu, qual fatia é maior, não sei o que tem. A de linha faz isso daqui, ó. A de linha é louco de legal. Vai subir. Isso, ó. Lembra que nós usamos aquela dos alunos do coisa lá? Ele tava 10%, passou a 15%, ó, pra você ver como linha é bem melhor do que aquela tabela. Depois ele passou a 20%, depois ele deu um pulo para 10%. A gente vê que o gráfico só foi subindo, né? O que dava desespero era ver na época do Covid, né? Começou assim, daqui a pouquinho o gráfico linha do Covid foi exponencial, subiu muito rápido, né? Então lá, então aqui a resposta é gráfico de linhas, por favorecer a análise de dados ao longo de um período, tá bom? Próxima pergunta, B. A preferência de seus colegas entre as disciplinas de matemática e ciências, qual que vocês acham que é melhor? Gostei da resposta, mas qual dos gráficos vocês acham que representa melhor? Matemática. Hã? Setores, que é também chamado de pizza, né? Ou de colunas também daria, ficaria legal, duas colunas, uma disputando com a outra, ou de barras, né? Também dava para disputar. Então, eu escolhi setores, mas quem escolheu barras e colunas também dava. O gráfico de setores, ou seja, de pizza, por representar qualitativamente os dados e discernir bem quando são poucos dados. Por que o dos setores aqui era bom? Porque era poucos dados, era só matemática e português. É ciências, né? Matemática e ciências. Agora, se fosse todas as disciplinas que vocês têm, matemática, ciências, português, tecnologia, geografia, isso é louco. É muita matéria, daí é muita informação. Fica meio poluído lá, aquela pizza cortada em vários pedaços pequenininhos, um pedaço maior. Mas ainda assim dá para usar. Podemos ir para o próximo? Pause para registro, então. Ainda na página 54, atividade 3. Os diferentes tipos de gráficos. 3.1. O gráfico de barras é um dos mais utilizados e consiste em um conjunto de barras retangulares com a mesma largura e comprimento, proporcional aos valores que representam. As barras podem ser nas verticais ou horizontais. Falei errado. Pode ser nas horizontais ou verticais, não é aí. Conhecido como gráfico de colunas, e são utilizados para ilustrar comparações entre vários discretos. Nossa Senhora! Entre valores discretos, não vales. Virando a página, olhando para o outro lado da página, né? Página 55. Aí tem o gráfico aí, não tem? Sim. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. E aí vem a pergunta. Com base na análise dos gráficos, o que você escreveria a respeito do resultado da pesquisa? Qual gráfico você escolheria para divulgar essa pesquisa? E por quê? Gráfico de coluna. Ó,
Primeiro gráfico ali, gráfico de coluna empilhado, certo? Segundo gráfico, gráfico de colunas agrupado. Terceiro gráfico, gráfico de barras empilhado. E quarto gráfico, gráfico de barras agrupadas. É uma resposta pessoal, certo? Mas a que mais me agrada, no meu caso, é o gráfico 2 e o gráfico 4. Principalmente o gráfico 2, que eu gosto muito da de coluna. Tá? Porque daí tem um separando o outro. Esse empilhado é aquilo que eu falei para vocês. Até o laranja vale tantos, depois do laranja vale... Ó, porque aqui você... porque você olha aqui, ó, olhe bem aqui. Aqui tem 21, 22 mais ou menos. Aqui tem uns 7. 22 com mais 7 dá 29. Olha aqui, ó. A empresa, o W, no andar inteiro tem 29. Mas daí você tem que tentar descobrir. Nossa, aqui... Até de quantos? Isso, daqui até aqui é tanto. Daqui até em cima é... Agora aqui não, aqui você bate o olho e já sabe. Ah, tem menos de 10 e 20. Isso, usa o aproximadamente. Por isso que eu gosto do gráfico 2. Então lá. O gráfico de colunas empilhado apresenta os dados na mesma coluna e separa os valores usando cores diferentes. Eu expliquei os 4 gráficos aqui, né? E não falei qual que eu escolheria. O gráfico de colunas agrupado apresenta os dados em colunas separadas usando cores diferentes. O gráfico de barras empilhados apresenta os gráficos na mesma barra usando cores diferentes. O gráfico de barras agrupadas apresenta os dados em barras separadas usando cores diferentes. Vou apertar pause aqui. Continuando. 14 de setembro, né? Mas tem cara de 12? Atitude de 9? Não, atitude de 5. Ô, turminha. Continuando. Página 55. Atividade 4. Gráfico de setores ou gráfico circular. O gráfico de setores ou gráfico circular. Então lá, continuando. O gráfico de setores ou circular, gráfico circular, também é conhecido como gráfico de pizza, por suas aparências serem similares a uma pizza, né? Meu Deus do céu. Por ser estatisticamente agradável, são muito utilizados pela mídia. Esse gráfico é convenientemente quando o número de setores é pequeno, para que haja uma boa percepção e distinção dos dados representados. É importante tomar cuidado com os valores muito próximos, pois dificultaria a distinção visual. Por exemplo, nessa sala aqui, vamos ver quantos alunos meninos e alunas meninas teriam. Meninos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meninos. Meninas, 1, 2, 3, 4. Aqui dá para representar bem, porque a diferença é grande. Agora imagine uma sala que tem 11 meninas e 10 meninos. A diferença vai ser muito pequena e não vai dar para a gente perceber quase nada na diferença. Então é isso que ele fala. 4.1. Analise os gráficos a seguir e escreva uma notícia para divulgar o resultado da pesquisa. Então olha aqui. Gráfico 1, verde e o marrom ali. O que quer dizer o verde? Nunca foram reprovados, certo? E o que quer dizer o marrom? Já foram reprovados. Pelo menos uma vez. O gráfico X. Qual sala que teve o maior número de alunos reprovados? A sala W. A W que teve o maior número de reprovados. Segunda sala que teve o maior número de alunos Sala reprovados. Z. Sala Z. Então, as que os alunos tiveram poucas reprovas
foi o nono ano X e o nono ano Y. É o que teve menos alunos reprovados. Aí, eu fiz uma crítica aqui. Preste atenção. De acordo com o gráfico 1, reproduzido lá na página 55, os melhores rendimentos, quais eram as duas melhores turmas que tinha? A turma Z e a turma W, com rendimentos acima de 50%. Já o nono X e o nono Y, os rendimentos deles eram abaixo de 50%. Já aqui, vemos que as duas turmas têm o melhor aproveitamento, são justamente aquelas que tiveram o maior número de alunos reprovados em alguma etapa da escolarização básica. Abre parênteses, os dados devem ser fictícios, não deve ser verdadeira essa história, mas, na minha opinião, faz verdade. Por exemplo, se o aluno não foi reprovado e ele não aprendeu a ler e escrever direito e está lá no nono ano X, ele vai conseguir tirar uma nota boa? Não. Agora, se ele foi reprovado na época certa que ele tinha que ser reprovado, aí ele não conseguiria passar para outra série. Por exemplo, pela lei, eles falam que você tem que saber ler, escrever, interpretar e fazer as 4 operações para sair do 3º ano e para o 4º ano. Certo? E se vocês passaram por essa fase e não aprenderam, empurraram vocês para frente. E aí, cada ano que vai, eles empurram você mais para frente. E aí, os alunos, olha lá as salas que ninguém foi quase reprovado, no ano X e no ano Y, são as piores. Olha onde os alunos foram reprovados, eles tiveram a oportunidade de aprender antes de ser empurrado para frente. Então, melhores notas. Tá? Então, estatisticamente, quando vai empurrando o aluno, chega um momento que ele fica com vergonha, porque ele não sabe nem ler, não sabe escrever direito e não sabe calcular. O que ele vai fazer daí? Largar a escola. Infelizmente, o governo não percebeu isso aí. Que eles acham que, se a gente reprovar, o aluno larga a escola. Larga a escola a hora que ele chega e vira moço ou moça e fica com vergonha de não saber nada. Então, aqui fica uma crítica. Mas a própria apostila deu essa ideia para nós. Próximo. Atividade 5. Não vamos fazer a atividade 5. Não? Certeza? Não mesmo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.